Sejam bem-vindos a mais um Café Pastoral e é um prazer muito grande estar com vocês nesse momento. E eu creio que a palavra de Deus falará ao teu coração, porque eu tenho certeza que a palavra de Deus, conforme ela mesmo diz, é viva e eficaz. Romanos capítulo 8, versículo 15, é o versículo para nós meditarmos hoje. Vamos lá? Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. A palavra de Deus, ela nos ensina algo muito poderoso. Quando nós abrimos o nosso coração para Jesus, o Espírito Santo de Deus vem habitar em nós. É o próprio Jesus habitando em nós através do seu Santo Espírito. E a partir daí, nós andamos na direção desse Espírito. Quando o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito, estava falando justamente a respeito disso, ele usa uma expressão que é extraordinária. Ele nos chama e fala que nós agora somos filhos por adoção. Filhos por adoção. Por que somos filhos por adoção? Porque não um Espírito, conforme no início do texto fala, mas o Espírito, o único Espírito Santo, o único Deus habita em nós. E por que então ele utiliza essa expressão escrevendo à igreja em Roma, filhos por adoção? É muito interessante nós notarmos isso, porque talvez você não tenha escutado ainda, talvez alguém aqui já ouviu. Mas no Império Romano existia uma lei chamada Lei das 12 Tábuas. Numa dessas leis, dessas 12 tábuas, existia uma questão sobre os filhos rebeldes e a adoção. A adoção era muito comum no Império Romano, como, por exemplo, é comum hoje na nossa nação. Então, o que acontecia? Quando, por exemplo, um senador tinha um filho muito rebelde e esse filho não o respeitava de forma alguma, ele poderia, então, expulsar esse filho. Em alguns casos, inclusive, ele poderia até, por direito, tirar a vida daquele filho. Mas ele precisava dar continuidade à sua família, ele precisava ter herdeiros na sua família. E para isso existia a lei de adoção, ou as leis de adoção. E aí esse senador, é o exemplo que eu estou citando, ele tomava uma pessoa, um jovem, e adotava aquela pessoa. E ao adotar aquela pessoa, a lei dizia que essa pessoa não poderia ser mais expulsa, ela não poderia ser recusada, ela não poderia ser rejeitada. Ela agora estava assumindo a posição de filhos por uma decisão desse pai. Ele decidiu receber como filho por adoção, com todos os direitos como filho de um filho natural. Quando o apóstolo Paulo escreve à igreja em Roma, eles estavam compreendendo perfeitamente o que estava acontecendo. Vocês não têm mais aquele espírito que vocês eram escravos daquele espírito, mas vocês têm o Espírito em vocês. Por quê? Porque vocês agora são filhos por adoção. O Pai os tomou para si. O Pai tomou vocês para si. Ou seja, vocês não serão rejeitados. O Pai agora toma vocês como filhos, como co-herdeiros da promessa. Jesus levou nossos pecados na cruz do Calvário. Quando Jesus levou nossos pecados na cruz do Calvário, Ele levou o seu, o meu, e Jesus tornou-se pecador em nosso lugar. E por meio de Jesus, pelo aquele sacrifício de Jesus, o que acontece conosco? Quando nós o recebemos como Senhor e Salvador, o Pai nos toma como filhos por adoção. E agora, jamais seremos lançados fora. Aleluia! Você entende isso? Então, quando a igreja lia esse versículo, essa carta de Paulo, quando a igreja lia, eles festejavam, porque agora eles compreendiam perfeitamente, eles viviam isso intensamente no Império Romano. Então eles estavam entendendo, nós somos filhos por adoção, o Pai nos tomou, temos o Espírito Santo habitando em nós, por meio de Jesus, fomos tomados como filhos. Filhos por adoção, temos os direitos de filho por adoção, nós temos um Pai sobre nós. E é isso que eu quero que você compreenda. Independente do que você passa, independente do que você já passou, independente das rejeições que você já enfrentou na vida, nós somos filhos por adoção por meio de Jesus. O Pai nos tomou. É por isso que o texto vai dizer que os filhos, eles vão clamar, Abba, Pai. Agora nós podemos dizer, Paizinho querido, você pode chamar Deus de Pai, o nosso Pai. Por quê? Porque nós somos filhos. Filhos por adoção por meio de Jesus. Aleluia. Que Deus abençoe a sua vida.
em nome de Jesus. E até o nosso próximo Café Pastoral com mais um versículo para a gente poder meditar, para que a gente possa crescer no conhecimento e na graça do Senhor. Não se esqueça dessa mensagem de hoje. E se você gostou, compartilhe. Fez você crescer? Foi edificante para você? Por que não compartilhar isso com outras pessoas? Por que não se inscrever em nosso canal? Por que não deixar um like? Porque nós vamos contribuir para que outros irmãos em Cristo e outras pessoas possam hoje receber Jesus e compreender que eles também serão filhos por adoção. Nós não merecíamos ser filhos de Deus. Não haveria nenhum merecimento de nossa parte para sermos filhos de Deus. Foi um ato dele para conosco por meio de Jesus. Jesus se tornou pecador em nosso lugar. E aí Deus nos tomou como filhos por adoção pelo sacrifício de Cristo Jesus. Deus te abençoe e até o próximo Café Pastoral.